Muito bem, queridos, o estudo da lição número 7, a lição que fala sobre as bases para o estudo profético, nos mostra o sentimento que os profetas tiveram quando contemplaram o trono de Deus. E como Deus reagiu quando o pecador, diante dele, se sentindo infeliz, se sentindo fora do contexto da cena, como é que Deus reagiu? Deus enxotou, Deus pulverizou o pecador, ou Deus aceitou o pecador e o restaurou? Essa foi a experiência do profeta Isaías, quando a iluminação divina chegou na vida dele. Num navio que saía da América e ia para a África, deram um alerta de imediato para o comandante do navio, dizendo: há um clandestino a bordo, alguém que entrou no navio sem pagar a passagem. E onde está esse homem? Disse alguém: acho que está no porão do navio. O capitão mandou abrir a escotilha, a tampa do porão, e o sol iluminou o local onde estavam as mercadorias no porão. Mas o comandante olhou e não viu ninguém. Ele disse: me traga uma luz muito forte, potente. Uma luz intensa foi então abaixada até a base do porão, e quando a luz chegou, um homem que estava bem camuflado saiu de imediato. E o capitão disse: por que você saiu do seu lugar? Eu nunca acharia você onde você estava. Ele disse: capitão, quando a luz chegou, é que eu vi o lugar imundo em que eu estava escondido, eu não consegui ficar lá. Quando a luz chega, a luz mostra a sujeira, mostra a imperfeição, mostra aquilo que precisa ser melhorado. Foi isso que o profeta Isaías sentiu quando ele chegou diante do trono de Deus em visão. Quando a luz da santidade divina iluminou a vida dele, ele se viu no meio daquela cena como uma pessoa fora do contexto. Ele começou então a se desesperar e dizendo: eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo impuro, que vai ser de mim agora? O anjo disse: calma. Um serafim saiu do trono de Deus, pegou uma brasa do altar e tocou nos lábios de Isaías e disse: o teu pecado foi perdoado. Isaías sentiu-se então abençoado naquele momento, sentiu-se amparado pela presença de Deus na sua vida. Pergunta número 1 diz assim: diante do trono de Deus, como Isaías se sentiu e o que aconteceu no encontro que ele teve com Deus? Que lição isso nos traz para nós hoje? Isaías capítulo 6, versos 6 a 8 diz: porém um dos serafins voou para mim. Escrevendo Isaías, ele disse: um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que fora tirada do altar com uma tenaz. E com a brasa o serafim tocou a minha boca e disse: eis que eu toco a sua boca, e a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi expiado. Depois disto, eu ouvi a voz do Senhor Deus que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós para pregar as boas novas? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a pergunta como Isaías se sentiu diante do trono de Deus, e como Deus o reagiu, e que lição existe para nós? Resposta: o profeta Isaías, ele teve os pecados perdoados, sentiu-se desesperado, mas teve os pecados perdoados, ele foi purificado, e logo após disso ele se sentiu capacitado para responder ao chamado divino, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías estava pronto para cumprir a missão. O anjo serafim tomou uma brasa do altar de incenso e colocou nos lábios do profeta. E isso purificou, e assim ele pode ficar na presença do Senhor, sendo designado como sendo um mensageiro do Senhor para o povo de Israel. Precisamos sentir essa necessidade de sermos mensageiros. Deus vai nos capacitar, Ele vai nos ajudar através do poder do Espírito Santo. Ellen White, no livro Eventos Finais, página 38, ela escreveu assim: todos os nossos dons devem ser exercidos. Todo obreiro fiel, sendo um cristão sincero, servirá como sendo um apoio da mensagem, colocando-se à disposição do poder divino. Cada um daqueles que servem a Deus tem alguma coisa a fazer na obra do Senhor. Toda pessoa que crê na verdade deve assumir o seu lugar e dizer como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Uma grande mensagem para o nosso coração. Não podemos ficar parados. Um servo de Deus não fica parado. Ele começa a iluminar. Na China, um jovem foi batizado e na semana seguinte o pastor encontrou-se com ele na rua
e disse: meu jovem aí, já está começando a evangelizar alguém? O jovem disse: pastor, eu me batizei faz 5 dias. Você não acha que é muito cedo para eu começar a evangelizar alguém? O pastor perguntou: quando você acende uma vela, você espera que ela comece a brilhar da metade em diante ou logo quando você acende? O moço diz: logo que eu acendo, obviamente. Então o pastor diz: você está aceso pelo fogo do Senhor. Comece a mostrar a sua luz para outras pessoas. Por isso, nós precisamos pensar no que as pessoas precisam ouvir para que sejam convencidas do poder do Evangelho. A obra de conversão não é nossa, é sempre do Espírito Santo. Na Índia, um moço estava andando assim a esmo, indo para casa, voltando assim do templo sagrado dele. Ele servia ali naquele templo, fazia parte do ritual da sua vida. Ele viu no chão um pequeno papel dobrado, aí amassado na verdade. Ele falou: o que será isso aqui? O papel tinha algumas cores vibrantes. Ele pegou o papel e quando ele começou a ler, a sua visão ficou um pouco turva. Ele disse: será? O que é isso que eu estou lendo? Era um folheto assim do Evangelho. Falava de Jesus Cristo. Ele começou a ler e sua vida mudou. E o folheto falava que todos nós somos pecadores, precisamos de um Salvador. Isso levou ele a um estudo. Esse estudo deixou-o convicto de que ele precisava de Jesus. Pois esse moço se converteu ao cristianismo. Ele se tornou um pregador. Ele visitou muitas cidades da Índia pregando o Evangelho, locais onde o Evangelho não havia chegado ainda. Esse moço tinha 2 filhos, e esses 2 filhos cresceram e ele os doutrinou no cristianismo. E eles se tornaram missionários, visitando as cidades da Índia e pregando o Evangelho. Assim podemos dizer que se um pedaço de papel com a mensagem do Evangelho se torna uma semente poderosa, quando nós falamos aos outros sobre Jesus, o Evangelho, a segunda vinda e a necessidade de salvação, podemos crer que ali há poder nas palavras que estamos dirigindo às pessoas, como se fosse uma semente poderosíssima que vai germinar no tempo certo. Para ver que nós precisamos estar sempre atentos para ministrar a palavra do Senhor àqueles que precisam. Nós somos pecadores, mas Deus nos deu uma missão. E como pecadores restaurados, nós temos a missão de iluminar outras vidas. Vejamos o caso de João Batista, que era um pecador também, mas ele se tornou o mensageiro do Senhor que anunciou a primeira vinda de Jesus Cristo. E ele dizia: eu sou a voz que clamo do deserto, endireitai os vossos caminhos, porque após mim vem aquele que eu não sou digno de desatar a sandália dos pés dele. E quando Jesus passou, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista morreu, Jesus disse a respeito dele: não existe na terra, nem existirá nunca um homem maior do que João Batista. Era um simples pecador, mas Deus o transformou num instrumento, porque ele disse para Deus desde o ventre da sua mãe: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está nos chamando a pessoas a serem assim evangelizadas, iluminadas com o poder do Evangelho. Que nós possamos ser motivados a sermos esse instrumento nas mãos divinas. Em nome de Jesus, fica com Deus, tenha uma boa semana.